Olá, meus amigos! Começa mais um podcast bíblico. Sejam todos muito bem-vindos! Se você está nos assistindo pela TV ou também pelo canal do YouTube, sim, o canal da Juventude Cristã também está lá no YouTube. Você pode assistir a toda a nossa programação de forma gratuita. Está na internet. Assista ali no canal CJC Oficial. Lá você vai encontrar o CJC News. Em breve o Nossa Night. De repente já até tenha, né? Os episódios do Nossa Night com o Joenison. Tem também Psicologia e Propósito, em breve. Aqui o spoiler para você. E o podcast bíblico também está lá. Tem a playlist onde você confere desde a visão teológica, né? A gente estuda todo o contexto cultural, teológico, tudo antes de entrar e mergulhar nas Escrituras, porque isso traz uma visão mais ampliada. A Bíblia é um livro completo, amém? Então você vai encontrar lá a visão teológica, capítulo 1, capítulo 2 e assim por diante até o capítulo de hoje, que é Provérbios 23, tá bom? Fica até o final porque é bênção do início ao fim, revelação da palavra e tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Essa é a nossa fé. Além de você de casa que nos acompanha para além das telas, aqui nos estúdios também eu estou muito bem acompanhada e começo aqui saudando o pastor Eduardo. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Dona Júlia, muito prazer estar aqui com vocês. Muito bom estar aqui falando da palavra de Deus e vamos ouvir o que Deus ele tem para o nosso coração, vamos abrir o nosso coração para aprender, porque toda vez que a gente se coloca diante da palavra é para aprender, né? Exatamente, para ouvir a instrução que Deus tem para falar ao nosso coração, sem interromper esse momento tão importante. Já falamos aqui em provérbios anteriores que aquele que é apressado em suas palavras, ele peca. Então não interrompa o momento da instrução dizendo, esse texto eu já conheço, ou trazendo algum problema, mas não é bem assim. Cuidado, não interrompa o momento da instrução com nada. Esteja atento e com toda a humildade para receber a semente que Deus quer colocar no seu coração. Quem também está conosco mais uma vez, se voltou porque gostou do nosso programa, graças a Deus. Pastor Leandro, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Dona Júlia? Tudo bem, amigos do CJC, mais uma vez, né? Compartilhando aí das Escrituras, estudando um pouquinho de Provérbios, capítulo 23, e pedindo a Deus sabedoria, porque sabedoria você pede e conhecimento você busca. Então, pedindo a Deus essa sabedoria e aprendendo, né? Abaixo de Jesus com o homem mais sábio que existiu até Jesus, Salomão. Exatamente. E ele deixou registros, não é verdade? Você vê aí no mundo as pessoas comprando livros e mais livros de pessoas que são muito bem instruídas, que têm conhecimento para passar. E aí você fala, mas existe um homem que foi sábio como qualquer... Ele foi mais sábio do que todos os outros. Aquele que foi o mais rico, mais próspero. E ele deixou um livro. Ai, que livro é esse? É Provérbios. Está na Bíblia Sagrada, você pode ler aí na sua casa e ser abençoado. E como nós lemos lá nos primeiros capítulos de Provérbios, para aquele que é mais instruído ou aquele que é mais simples, Provérbios é para você. Não despreze o conhecimento de Deus, tá bom? É sabedoria que vem do alto. E pastor Eduardo, vou pedir para o senhor dar aquela bênção inicial para a gente, convidando o autor que escreveu esse livro, né? Que inspirou desde Gênesis a Apocalipse o Espírito Santo. Dá essa bênção para a gente, pastor, por favor. Com toda certeza. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Meu Pai, aqui nós estamos diante da Tua presença. A Tua palavra diz, meu Deus, que do Senhor vêm as revelações e de Ti, meu Pai, vem a sabedoria, o conhecimento e o entendimento. E nós Te pedimos nesse momento que a Tua presença, meu Pai, venha trazer clareza ao nosso coração. Quando a Tua palavra é exposta, meu Deus, ela traz luz e entendimento. A Tua palavra, Jesus, é lâmpada para os nossos caminhos, luz para os nossos pés. E nós Te pedimos pela Tua luz sobre a nossa vida. Assim como estamos no ano do Acende uma Luz, Te pedimos nessa hora, Espírito Santo, traga a Tua clareza sobre a nossa vida. Meu Pai, resplandece a Tua luz da Tua glória, meu Pai, sobre a nossa vida, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Muito obrigada, pastor Eduardo. E hoje vamos estudar juntos Provérbios 23. Já pode abrir a sua Bíblia Sagrada, a minha já está aqui. E vamos ler o versículo 1, que vai dizer assim: quando te assentares a comer com um governador, uma autoridade, né?
Atenta bem para o que se te pôs diante. Olha o versículo 2. E põe uma faca à tua garganta, se és tu, homem glutão. Gente, mas põe uma faca à tua garganta. O que Salomão quis dizer com isso? Vamos entender agora. Quando nós nos assentamos diante de uma autoridade, a gente precisa se portar de uma maneira... De repente, essa pessoa está se considerando como um tolo, como a gente estudou, né, pastor? O último versículo ali de Provérbios 17 vai falar sobre aquele que se considera um tolo. Se ele ficar calado, ele se passa por sábio. Então, numa situação como essa, se você é desequilibrado, glutão, comilão, que você possa... Colocar uma faca à sua garganta, no caso, é se controlar, né? Você cuidar com aquilo que você... Da maneira como você vai se portar, porque é uma autoridade. E, pastor Leandro, diante de autoridades, até aquele que é desequilibrado precisa se comportar, né? Exatamente, dona Júlia. E aqui, né, diante até mesmo do comentário, né, do missionário, essa ética, né? Eu acho que batendo aqui sobre ter ética. E uma pessoa que é desequilibrada, né? Não só no sentido de comer. Não é que a pessoa ela não possa... Estava lendo esse capítulo, não é que ela não possa apreciar a comida. Claro. Né? Mas, por exemplo, ela tem um bom comportamento, como a senhora falou, né? Já mencionou. A pessoa gosta de comer? Tudo bem, mas calma aí, eu estou diante de autoridades. Calma aí, eu gosto de apreciar a comida, mas... Eu gosto de comer bem. Ou até aquela pessoa, ela tá comendo, até come direitinho, mas aí vai e fala com a boca cheia. Exatamente. Olha como mancha, né? Exatamente. Imagina se é o seu gestor, o seu chefe, tava querendo te abençoar, te promover, mas viu que você não... Colocar entre outras autoridades, né? Claro. Ou seja, então essa pessoa ela já não vai servir, né, talvez para aquele cargo, ela não vai ser colocada entre reis, entendeu? Até como dizem Provérbios aqui, Provérbios mesmo vai falar sobre viste o homem diligente na sua obra, né? Sobre os de posição elevada, ele será colocado, não no meio daqueles que estão de baixa estatura. Então, acho que é uma ética em todo lugar, ou seja, como diz Hebreus, né, sobre aquela grande nuvem de testemunhas, né, que nós somos rodeados, né? A gente tem que estar atento a tudo, não só como nós comemos, como nós falamos. O salmista ele chega a dizer em um dos salmos, ele diz, põe um guarda na minha boca. Sim. Ou seja, talvez não seja no sentido de comer, mas sobre o que eu vou falar. Sim. Entendeu? Então, acho que deve-se existir essa ética em todos os ambientes, em todo lugar. Eu me conheço, entendeu? Eu mesmo sou gordinho, eu gosto de comer, mas eu tenho que, né? Eu acho que eu tenho que ter essa ética, esse bom comportamento todos diante nós, das pessoas. né? Todos nós, diante de todo mundo. Tem alguns entendeu? que são mais magrinhos, mas também comem o dobro, né, pastor? Tem aqueles. Exatamente. Então, eu acho que é a questão mesmo até de quem está te observando, você não causar nenhum tipo de escândalo, entendeu? Para ninguém. Eu acho que é bem o contexto disso aqui. Provérbios é maravilhoso porque ele fala sobre essas questões éticas, né? Não sei se a gente já passou e acabou passando em branco, mas ou se iremos falar a respeito, mas tem um texto que vai falar, né? Se você chega em um ambiente, não chega sentando nas primeiras cadeiras, exatamente, não chega ali pegando o primeiro lugar da fila, se achando uma pessoa importante, ainda que seja uma grande autoridade. Jesus endossa isso, né, nos evangelhos, né? Ele vai falar para que você não seja constrangido, seja tirado daquele lugar. Ou seja, uma questão de ética, um comportamento, não é verdade? E lembrando, aqui não está falando de uma condição financeira. Pode ser uma pessoa muito bem sucedida na vida financeira, mas que falta esse comportamento, falta essa ética, e na casa mais simples, ali a gente vê que tem esse respeito, tem esse bom comportamento, e Provérbios ensina sobre tudo. Leia do início ao fim cada versículo, que a gente vai tentar extrair ao máximo, né? Vamos pular agora, porque esse capítulo é muito importante, tem vários assuntos. Lá no versículo 7 tem uma lição muito preciosa, porque como imaginou na sua alma, ou seja, seus pensamentos, né? Assim é. E aí depois vai dizer, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Vamos focar na parte A do versículo, né, pastor Eduardo? Como imaginou na sua alma, assim é? É verdade isso? Como eu imaginei, assim acontece? Sim, e isso é um processo, né?
todas as palavras que liberamos, primeiro, foi um pensamento. Um processo racional, né? Sim, é uma coisa que primeiro se instaurou na nossa mente. E tudo aquilo que a gente pensa, em algum momento, se a gente não matar no pensamento, a gente vai liberar como palavras. E quando a gente libera como palavra, isso acaba se tornando realidade. E essa realidade se torna num costume, esse costume se torna num hábito, e esse hábito acaba determinando o nosso caráter. Então, aquilo que a gente projeta na nossa mente, tanto de bom quanto de ruim, pode acabar acontecendo. E por isso que a palavra de Deus ela fala aqui no Provérbios, né, sobre a gente guardar o coração. Quando fala sobre guardar o coração, naquela época as pessoas entendiam que coração era, no caso, tudo que acontecia, pensamento, sentimento, se tinham aqui no centro do corpo, que é onde está localizado o coração. Mas em determinados textos, quando fala coração, também se pode interpretar pensamento. Então, tudo aquilo que está no nosso coração, se a gente não vigiar, pode acabar acontecendo. E por isso que a palavra de Deus fala, tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Assim como imaginou, assim pode acontecer. Então, por isso precisamos convidar o Espírito Santo para fazer morada na nossa vida. Para saber, para a gente ouvir, né, esse entendimento, esse conhecimento, para as coisas aqui dentro se organizarem. Porque se aqui estiver organizado, as coisas ao redor vão acontecer bem. Eu estava lendo esses dias, eu não vou me recordar agora o texto, mas eu estava lendo esses dias sobre isso. Que quando aqui dentro está tudo bem, quando você organiza aqui dentro, as coisas ao redor vão começar a acontecer também. Então, assim como você pensa na sua alma, assim vai acontecer. Por isso, a gente precisa filtrar. A gente precisa filtrar aquilo que está entrando. Porque quando fala guardar coração, eu imagino guardar a entrada e a saída. Guardar aquilo que está entrando no coração e guardar aquilo que vai sair dele, porque o nosso coração é enganoso. Tem certas coisas que se passam na nossa mente que é engano. Tudo que a gente pensa não é correto, a gente precisa compreender isso. Nossos pensamentos têm que ser levados cativos, né? Cristo, obedientes ali a Cristo. Está de acordo com a palavra? Então é o pensamento correto. Não está? Então, mas é o meu emocional, é aquilo que eu estou vendo. Vamos mudar esse pensamento. Você tem esse poder de, através das suas palavras, do seu comportamento, você cria ou você destrói um ambiente. Então, que você possa começar nos pensamentos, mudar aquilo que você preenche o seu coração, mudar suas palavras. Já falamos sobre isso 200 vezes, ainda vamos falar bastante, porque tem uma lição preciosa aqui. Se a gente continuar, vou passar rapidamente por alguns temas, né? No versículo 9 vai dizer, não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Às vezes você até quer ensinar, mas a pessoa não quer ouvir, a pessoa não quer entender, não quer aprender. E às vezes é jogar pérolas aos porcos, né? A pessoa não dá o valor àquilo. E como já estudamos, essa pessoa vai ter que ir ser entregue aos próprios desejos e aprender com os seus próprios erros, infelizmente, né? Quebrar a cara, como se diz por aí. No versículo 10, não removas os limites antigos, nem entres nas herdades dos órfãos. Aqui uma lição muito preciosa também, mas vou passar porque tem outros assuntos, né? No 11, porque o seu Redentor é forte, ele pleitará a sua causa contra ti. Você tem alguém que está ao seu lado guerreando as suas guerras, você não está sozinho nisso. Até nessa batalha dos seus pensamentos, você não está sozinho. Às vezes parece, né? Você está abandonado, sozinho com você mesmo e os seus pensamentos. Mas não, Deus está com você. Você precisa convidar o Espírito Santo para fazer parte de todo o seu dia a dia, da sua vida, e te ajudar nessas questões. Ele está interessado nisso também. No versículo 12 e 13 e o 14, a gente pode ver, né, que vai falar sobre disciplina. Aplica a disciplina no teu coração e os teus ouvidos as palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, ou seja, você que tem filhos, né, ou você que é filho, se atente à disciplina porque é para o seu bem. Porque fustigando-a com a vara, nem por isso a morrerá. E o 14, tu a fustigarás com a vara e livrarás tua alma do inferno. Ou seja, marcar colado ali para que não saia do caminho da disciplina, porque senão essa pessoa vai provar aí de amarguras,
né? Porque o mundo lá fora pode até ensinar, mas é aquilo, vai quebrar a cara, vai se frustrar, vai ter prejuízo financeiro, emocional, e Deus não quer isso para sua vida. Então, filho meu, no 15, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, meu próprio, e exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas. E aí a gente pode ir aqui para o 17 e o 18, onde vai falar sobre muitas vezes aquilo que afugenta até o coração daqueles que são cristãos. Asaf passou por isso, né? Não tenhas o teu coração inveja dos pecadores, antes sê no temor do Senhor todo dia, porque deveras há um fim bom. Não será malograda a tua esperança. O que isso tem a dizer sobre isso, pastor Leandro? Bom, a senhora já até já endossou, né? Asaf, né? E o Asaf, ele disse que isso chegou a perturbá-lo durante algum tempo, quando ele olhava para a prosperidade dos ímpios. Mas o que acontece no Salmo 73, no final? Quando ele entra, né, na presença de Deus, a Bíblia diz que Deus mostra para ele qual era o fim dessas pessoas, né? Então, aqui o texto vai dizer, na NTLH, o seguinte: não tenho inveja dos pecadores, procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. 18. Assim, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Ou seja, então, é o oposto. Eu até comentava isso na nossa igreja nesses dias. Eu falava, gente, tem gente que terá tudo aqui, mas não terá a vida eterna. Então, tem gente que vai ter tudo, mas não terá a vida eterna. Então, o Asaf, ele não compreendia isso. Ele dizia, poxa, mas as pessoas prosperam fazendo o que é errado. As pessoas prosperam né, fazendo coisas desagradáveis a Deus. Mas quando ele entendeu isso, o que ele falou? Calma aí, então eu preciso continuar aqui agradando a Deus, pois assim o meu futuro será brilhante e eu não perderei a esperança, dona Júlia. Exatamente, pastor. Eu estou até abrindo aqui em Hebreus 10, que é onde vai falar sobre essa esperança, para a gente não perder, né? Vai falar aqui, ó, no 35, não rejeites, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, pois necessitais de paciência. Pois é, pode ser que aconteça nessa terra, que assim seja. Mas e se não acontecer? Que você tenha essa consciência de que se trata sobre eternidade, não é? Sim. Então, ó, porque necessitais de paciências, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, tenha paciência, mantenha firme a sua esperança. Amém. Quer comentar algo, pastor? Claro, lá no Salmo 37, o versículo de número 1 fala sobre isso, né? Não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois como o capim, logo secarão, e como a grama verde, logo murcharão. E agora, Deus ele fala com a gente, no versículo 3. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos de seu coração. Então, o que está falando para a gente não se preocupar com aqueles que praticam o mal, porque se a pessoa não se arrepender, a palavra de Deus já deixa bem claro qual é o resultado do pecado, que é a morte, é a separação total da presença do Senhor. Então, talvez se você tem sofrido injustiça, alguém tem feito mal contra você, continue fazendo bem, como diz lá em Gálatas, né? Não nos cansemos de fazer o bem, porque como diz lá no Gálatas 6:7, de Deus não se pode escarnecer. Tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Então, vamos rumo a plantar e fazer o bem, porque quando a gente confia no Senhor, a gente prospera e vive seguro. Exatamente. Inclusive, esse versículo, se a senhora me permitir, esse claro. mesmo versículo de Gálatas vai dizer, né? Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos aquilo que nós plantamos. Sim. Né? Ou seja, não perdendo essa ideia de que se mantendo no caminho, mantendo-se firme naquilo que nós cremos, né? Acreditamos, que nós vamos colher. Exatamente. Amém. Para a gente poder encerrar, vou ler aqui um bloco de versículos que vai tratar de um tema muito interessante e vou ler na linguagem de hoje, do 29 até o final, que vai dizer:
Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que poderiam ter sido evitados? Olha aqui, é aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha e que desce suavemente, ou seja, aquilo que pode ser agradável aos olhos, agradável ao paladar, mas que vem para trazer morte. Um exemplo muito prático e bobo até, mas só para você entender, já viram aqueles salgadinhos, aqueles biscoitos de queijo? Que quando a pessoa abre, todo o ambiente sente aquele cheiro nada agradável. Eu sei muito bem como é isso. Minhas filhas gostam. Elas gostam. Mas aposto que elas comendo aquilo não sentem. Ou seja, aquela pessoa que está comendo não sente o fedor de chulé, que é aquele salgadinho, né? É pedido. Mas o ambiente ali, as pessoas percebem e sabem que não é bom, mas para aquela pessoa que está comendo daquilo, é agradável ao paladar. Ela não se incomoda com aquele cheiro, não é algo que fere, né? E aí vai dizer no 32, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa, essa bebida misturada, você não aceita a sua palavra, você mistura as duas fontes, o que é sagrado e aquilo que é profano, muitas vezes aqui, ó, no seu celular, né? Você está misturando as fontes. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Olha isso. No 34, você sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando do alto do mastro de um navio. Então você dirá, alguém deve ter batido em mim. Olha isso, a pessoa fica sem noção, né? Sem sobriedade. Acho que levei uma surra, mas não lembro. Por que não consigo levantar? E aí, qual que é a conclusão que ele chega no final? Não vou fazer mais isso, não vou mais por esse caminho. Foi a primeira e a última vez? Não, ele fala, preciso de mais um gole. É assim a pessoa viciada. Assim a pessoa que está cega pelo pecado. Ela está tão presa naquilo, né? Que ela não consegue sair, mas que você possa hoje tomar consciência de que é um caminho que só vai te levar à destruição. Aqui, ó, você sentirá... Aqui, ó, você verá coisas esquisitas... Não, perdão, 32. Pois no fim ele morde como uma cobra venenosa, ou seja, o final é de morte, que você possa se libertar dessa prisão. Tô correndo aqui porque o tempo já foi, não é nem tá indo, já foi. Pra gente poder encerrar, eu vou ler aqui o comentário do missionário R.R. Soares sobre Provérbios, capítulo 23. Vamos ver o que o homem de Deus vem acrescentar ainda mais para nós no dia de hoje. E ele diz assim, encontramos uma série de conselhos que conduzem à vida reta, e aquele que os observar dará aos seus pais grande regozijo. O sábio fala sobre alguns pecados, como cobiça, ambição, glutonaria, bebedices, prostituição, e ressalta as tristes consequências que deles advêm. A fim de evitá-las, o homem que teme ao Senhor deve apegar-se aos valores que lhe foram ensinados e não pode negociá-los por coisa alguma. Em seu ministério terreno, Jesus valorizou e viveu uma ética integral. Além disso, estimulou seus discípulos a procederem da mesma forma. Assim, quem deseja viver retamente precisa apegar-se à verdade e andar de acordo com os ensinos da palavra de Deus, ela que é inerrante, que não tem erro. Amém? Muito obrigada a você aí de casa que nos acompanhou, ficou até aqui, tenho certeza que Deus ministrou muito ao seu coração. Obrigada, pastor Leandro. Dona Júlia, eu que agradeço, né, por mais uma vez estar aqui no podcast, no CJC. E quando me convidar, estarei aqui com o maior prazer. Amém. Convite feito. Produção, anotou aí os convidados que querem retornar ao programa? Para a gente vai ser um prazer ainda maior. E muito obrigada, pastor Eduardo. Eu que agradeço pela oportunidade. Como diz um louvor que está muito famoso aí na mídia. E se precisar, é só chamar. É isso aí, o podcast está aqui para poder abençoar mais e mais vidas e não seria possível sem a ajuda aqui dos meus amigos. Então agradeço, que Deus abençoe a cada um de vocês. E vocês aí de casa também, que Deus os abençoe. Leia Provérbios 24, já estamos chegando no final do livro. E qual será o próximo, hein? Fica ligadinho no nosso Instagram, @canal.cjc. Fica aqui o meu abraço a cada um de vocês, que Deus abençoe. Até mais! E aí,
aí, você gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então, não perca tempo, já deixa o seu curtir aqui nesse vídeo, interaja conosco através dos comentários, nós queremos ouvir a sua participação, a sua opinião, né? Participa com a gente e também nos ajude compartilhando, tem a função ali de enviar e você pode enviar no grupo dos amigos, grupo da família, fica à vontade, seja um canal de bênçãos na vida de alguém. E lembrando que aqui no nosso canal do YouTube tem uma playlist com todos os podcasts bíblicos até o dia de hoje. Então, para você ficar por dentro de todo o estudo de Provérbios e dos próximos livros que a gente vai fazer, tá bom? E não se esqueça do Instagram, @canal.cjc. Lá tem novidades, conteúdos exclusivos e muita coisa boa. Então, siga a gente lá também, tá bom? Eu espero você no próximo podcast. Deus abençoe.